Sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Pedro Henriques Vicente e estão a escutar o grande pianista e o grande compositor português António Fragoso. Eu aqui pretendo falar de tudo, sem restrições, com muitos devaneios, colocar o nosso universo em expansão numa liberdade incondicional. Permitam ser inspiração e permitam-se ser inspirados. Enfim, vamos então começar. Vamos mesmo começar. Sejam muito bem-vindos ao episódio número 11 de Liberdade Incondicional. Um podcast semanal totalmente exclusivo a quem subscrever o patreon.com/Pedro H. Vicente. Antes de começarmos o programa, eu tenho uma novidade para vos contar. Muitas pessoas já sabem, algumas, não muitas, praticamente ninguém, mas o meu livro está pronto. Isso significa que o livro estará disponível para compra em Portugal e no Brasil. Estou muito contente com o projeto gráfico desta segunda edição do meu primeiro livro, Notas de Rodapé versus Fundadores, e queria, portanto, oficializar aqui no site e no podcast que já está preparado, peço desculpa, para ser vendido em Portugal e no Brasil. Sabem que, por ser escritor independente, apenas podem comprar o livro através de mim. Portanto, quem quiser, já sabe, pode comprar. Apesar de que as pessoas que subscreveram o podcast, muitas delas já vão ter direito a receber o livro em casa e penso que praticamente todas já deram o seu nome completo e o endereço para eu poder enviar, quer em Portugal, quer no Brasil. Portanto, agradeço que quem estiver interessado que fale comigo e agradecer às pessoas que já tiveram a amabilidade e a gentileza de comprar o livro e também de acompanhar este site e este podcast. Muito obrigado a todos. Vamos passar então para o tema de hoje. O programa, eu estive a pensar, e como o programa vai ter imagem também, eu acho que seria interessante criar uma espécie de rúbricas para, de certa forma, tornar o programa mais extenso e para não se tornar também o próprio site caótico, em que eu já percebi que a nível de disposição gráfica no site fica meio confuso, as declamações, depois o podcast. Então possivelmente eu vou juntar o programa de declamações com o podcast e assim fica uma rubrica de liberdade incondicional. Uma dessas rubricas será eu a declamar um poema, e isto ainda não está 100% decidido, mas poderá ser isto eventualmente. Depois gostaria de saber também o vosso feedback acerca disso. Enfim, vamos então à frase desta semana de liberdade incondicional, que tem sido, portanto, o modus operandi de eu fazer estes podcasts, que é pegar numa frase que ouço na rua, não é? Ou ouço de alguém, e tentar retirar-lhe várias camadas, tentar ver o seu oposto, tentar entender a profundidade da frase e o que é que está por detrás dessa frase. E a frase que muitas pessoas com certeza já ouviram e até às vezes pronunciam, que é: tens de dar graças a Deus por aquilo que tu tens, porque existem muitos meninos em África que passam fome, então tu não tens o direito de te queixar porque és uma pessoa privilegiada em relação a eles. Eu confesso que esta frase sempre me irritou bastante. Sempre me irritou, porque não sei se todos sabem, eu até há pouco tempo também não sabia, e foi até através do meu psicólogo que eu conheci a pirâmide das necessidades.
de Maslow. Se não estou em erro, é Maslow que se pronuncia. Então, muito rapidamente, aliás, eu vou tentar na edição colocar a pirâmide de Maslow aqui na imagem. Não sei se vou conseguir. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, peço-vos por gentileza que pesquisem, porque é muito interessante. E a pirâmide basicamente fala que nós começamos com uma base, em que essa base se trata dos fenómenos fisiológicos, portanto tem a ver com a respiração, com a homeostasia, com a excreção, com o sono, comida, etc. Isso é a primeira base da nossa necessidade. Depois partimos para outra, que é a segurança de nós mesmos, a segurança no local onde nós vivemos, a segurança na família, uma certa estabilidade familiar. Depois vem a parte do amor e da amizade, construir uma relação sólida ou não, construir uma família, ter amigos, estar inserido na sociedade. Depois temos a parte da estima, que tem a ver com a confiança em nós próprios, com o respeito aos outros e o respeito dos outros. Obter o respeito dos outros é importante para nós, como é óbvio. E em último lugar está a realização pessoal, e aí existiria, portanto, a criatividade, a moralidade, enfim. Portanto, quando nos dizem nós temos que dar graças a Deus porque poderíamos estar pior, é verdade. Nós poderíamos sempre estar pior, da mesma forma que poderíamos estar sempre melhor. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar neste exato ponto. Esta pirâmide das necessidades, a teoria diz que quando o ser humano consegue, portanto, obter as necessidades básicas, que são aquela parte mais... é a base da pirâmide, nomeadamente a nível da fisiologia, não é? A homeostasia, a comida, sono. Nós vamos ter tendência a desejar mais e a querer mais. Portanto, uma pessoa as suas necessidades básicas estão supridas, esta palavra existe, suprimidas ou supridas, meu Deus, eu acho que cometi aqui um erro qualquer. Paciência, não vou cortar. Eu já ouvi falar a palavra vou verificar agora em direto aqui no computador. Suprir, as necessidades supridas, será que isto faz sentido? Suprimir sim, mas supridas existe? Aqui está uma dúvida, que é supridas ou suprimidas. Quando usar suprir ou suprimir? Bem, então pelo menos a palavra existe, já não é mau. E agora o computador não está a colaborar comigo. Isto está um momento. Suprir ao ato de completar e equivaler esta quantidade correta. Pois não é, é suprimir. Bem, e acho que vou ter que cortar isto, né? O que é uma grande chatice. Não vou cortar. Não vou cortar. Liberdade incondicional. Não vou cortar. Portanto, quando as necessidades básicas são suprimidas, significa que nós passamos a um novo estágio, a uma nova fase. E isso faz com que nós comecemos a desejar outras coisas. Mais requintadas, mais sofisticadas, porque o ser humano é assim mesmo. Então sempre me fez muita confusão as pessoas terem este tipo de pensamento, eu diria, pseudo-cristão, ou muito influenciado por uma certa maneira de ser cristã através do sofrimento, uma perspectiva um pouco miserabilista, em que, como nós temos que atingir a salvação muitas vezes através do sofrimento, parece que nós estamos a legitimar o sofrimento, parece que nós não podemos ambicionar mais do que o pouquinho, não é? Temos que ser muito humildes, temos que ser pouco ambiciosos e, como tal, não nos podemos queixar porque há pessoas piores do que nós, nomeadamente as pessoas em África ou noutro lugar do mundo, ou até no nosso país, que passam fome e sofrem de doenças e de processos muito trágicos.
Não significa que nós não sejamos insensíveis a essas pessoas, mas o que é certo é que nós, por sermos um animal evolutivo, nós quando chegamos a um estágio acima das necessidades básicas suprimidas, nós passamos a sofrer de coisas mais sofisticadas, digamos assim. Ou seja, eu estar deprimido porque não consegui tirar férias ou porque não consegui ir para um lugar de férias que gostaria, esse sofrimento pode ser exatamente o mesmo que uma pessoa que passe fome. E muitas pessoas dizem, isso é um problema de branco europeu, não é? O white people's problem. Mas o que é certo é que as pessoas, quando chegam a um determinado nível, têm outros problemas que possivelmente os africanos em África, passo a redundância, não têm. Porque lá está, porque não subiram para outro patamar. Então o problema deles será sempre o de sobrevivência, de falta de sono, de falta de saúde, falta de comida, etc. Falta de condições básicas de higiene. Mas esses problemas não são maiores do que os problemas que nós temos na sociedade moderna e desenvolvida. Porque a depressão é um problema muito sério, etc, etc. Muitos problemas são tão graves como passar fome. E aquilo que, de certa forma, esta frase de temos que dar graças a Deus por termos comida e uma cama para dormir e um teto para nos abrigar, esta frase faz com que nós não tenhamos quase a legitimidade ou o direito de nos queixar de nada. Eu não me posso queixar. Eu não me posso queixar do meu emprego porque eu tenho emprego. E há pessoas que não têm emprego. Eu não me posso queixar de a comida estar com muito sal porque há pessoas que não têm sequer comida. Eu não me posso queixar do colchão da minha cama porque há pessoas que não têm cama. Isso significa que nós vamos ter que necessariamente engolir constantemente as coisas de que nós não gostamos e que nos fazem mal e que nos fazem sofrer. Obviamente que há coisas que são superficiais. Por exemplo, ai meu Deus, eu não consegui ingresso para um concerto, um show de rock. Eu posso ficar bastante triste por não ir assistir a esse concerto de rock, tendo em conta que é a minha banda favorita e eles vão acabar, é a última turnê de sempre deles. Claro que possivelmente isso é relativo, como muitas coisas na vida são e acabam por ser relativas. E a fome não é relativa. A fome é bastante objetiva. Mas não é por aí que eu quero chegar. Onde eu quero chegar é, por exemplo, eu tenho uma amiga que mora no Brasil que ficou sem trabalho, morava em São Paulo e teve que voltar para Recife para morar junto da mãe. E essa minha amiga está triste, está deprimida porque tinha construído uma vida, já morava há 9 anos fora de casa dos pais e ter que regressar para casa por ter perdido o emprego ou por se ter despedido, deixou-a num estado de tristeza profunda e de depressão. E aquilo que a mãe dela lhe disse foi: não deverias estar assim, tens que dar graças a Deus por teres uma família que te ama, por teres um local onde podes dormir e por teres comida sempre na mesa. A questão é, este papo, esta conversa de tens comida na mesa, tens uma cama, para uma pessoa cuja as necessidades básicas já estão supridas há muito tempo e mais, e olhando para aquela pirâmide das necessidades já escalou bastantes níveis, obviamente que este papo não faz sentido, não é adequado às necessidades dessa minha amiga, porque nós vamos adaptando as nossas necessidades e vamos adaptando as nossas expectativas em relação à nossa vida, nomeadamente a autorrealização. Então este papo tens que agradecer a Deus. Primeiro, as pessoas muitas vezes podem não acreditar em Deus, portanto não têm que dar graças a Deus de coisa nenhuma. Começa logo por aí. Mas mesmo que acreditem em Deus e
e sejam gratas a Deus por terem a vida que têm. O que é certo é que o ser humano é evolutivo. O ser humano vai adaptando as suas necessidades. Então este papo não cola. Este papo não serve e apenas vai piorar a situação da minha amiga e de quem vive uma situação semelhante, porque a minha amiga, para além de estar deprimida com a sua situação atual, ainda se vai sentir mais, portanto, triste e vai se sentir culpada e de consciência pesada por estar a sentir aquilo que está a sentir. Que é, eu não posso estar assim. Eu perdi o emprego, eu perdi a vida que tinha, eu perdi a independência que tinha, mas eu não posso ficar triste porque tenho uma cama e comida em casa. Entendem onde quero chegar? Eu acho que o papo não cola. Eu acho que não cola. E temos que rapidamente mudar esta perspectiva pouquinha, miserabilista, piedosa, de que a comidinha, a caminha e pronto. O ser humano não é só isso. Claro que há seres humanos que estão piores que nós e que nós temos que contribuir de alguma forma para terminar com isso. É verdade, mas o que é certo é que quando essas pessoas deixam de ter fome e deixam de ter frio e começam a ter um abrigo para dormir, etc., também passam de nível e começam a querer outras coisas, que é, ok, eu tenho as minhas necessidades básicas suprimidas, vamos agora para o resto. Ter uma família, ter afeto, construir uma carreira, ler, viajar, faz parte do ser humano. E tentarmos destruir isto, ou inverter isto, ou desvalorizar coisas que nós achamos que são de crianças mimadas de classe média, só vai contribuir para que as pessoas sejam cada vez mais tristes e deprimidas. Claro que isto não é um assunto fechado. É impossível, isto é um assunto que não se encerra, aliás, como qualquer assunto, não se encerra assim, às 3 pancadas. E eu vou com certeza voltar a este assunto, porque é um assunto importante e é um assunto também que me diz muito respeito, porque tendo em conta que eu sou de classe média, sou europeu, eu tenho, portanto, as etiquetas todas que há no Brasil para ser considerado o mais privilegiado possível, não é? Ser europeu, homem, hetero, branco, privilegiado de classe média, enfim. É um assunto que me diz respeito. Agora o computador fez barulho. Peço desculpa por ele ter feito barulho. Enfim. Era basicamente isto. É um pontapé de saída para depois refletirem e comentarem, portanto, no post deste podcast, para também eu ter ideias para futuramente voltar a este tema, porque é um tema muito interessante. Muito interessante. Mas atenção, se uma das pessoas que está a ouvir este podcast é das pessoas que diz tens que dar graças a Deus pelo que tens, atenção, eu não estou a dizer que é errado dizer esta frase. Eu estou a dizer é que desde sempre que esta frase me irrita um pouco. É só isso. Enfim, vamos passar então à rubrica da poesia declamada não na madrugada, mas de tarde. E eu deveria declamar Fernando Pessoa, mas apetece-me muito declamar um poema do meu livro. Portanto, eu estou aqui indeciso se vou realmente declamar. Eu vou declamar um. Perdoem-me, eu prometo que vou continuar a fazer o Poesias Declamadas na Madrugada. Resta saber se será incorporado neste podcast ou se vou fazer separadamente também com imagem. Tenho que fazer um inquérito às pessoas para saber o que é que as pessoas acham. Vou declamar então um poema aqui do meu livro. As páginas ainda não estão coladas porque a gráfica, sempre que envia o primeiro exemplar para nós vermos se está tudo bem, nunca manda com as páginas coladas para nós vermos como é que é o cartão, a qualidade, etc. A qualidade das páginas. Portanto vai ser um pouco difícil. Olha, até vou pôr assim. É o poema número 69 do meu livro.
que se chama Sua Besta. Eu abri assim aleatoriamente e vou declamar este poema. Sua besta, sua besta, sua besta! És um hino de descrença, ateu supersticioso, trabalhador ocioso, solitário egoísta, mentiroso moralista, educado grosseiro, novo rico taberneiro, esquerdista burguês, lunático da lucidez, cuscovilheiro desinteressado, racional apaixonado, burro sobredotado, rebelde domesticado, ignorante, surdo e mudo, não sabe de nada, mas fala de tudo. Espero que tenham gostado. A minha declamação não foi realmente muito forte, porque abri aleatoriamente e não me preparei, mas pronto, tentei dar o meu melhor. Livro, segunda edição do meu primeiro livro. Quem quiser comprar, por favor, me mande mensagem. Eu terei imenso prazer em falar convosco. E agora eu pensei também numa rubrica que tem a ver com os livros que eu leio por mês. Eu tenho o objetivo de ler sempre um livro por semana. E então eu pensei, vou começar a falar dos livros que eu leio para também, de certa forma, suscitar curiosidade por parte das pessoas em ler, em ir pesquisar autores, etc. Então, o livro que eu li no início do mês, que eu terminei no início do mês de agosto e que comecei a ler 3 semanas antes, não consegui ler em julho um mês por semana, um livro por semana, porque eu li nada mais, nada menos que Os Maias, de Essa de Queiroz, que são 700 páginas. Então fica difícil ler este livro numa semana, como é óbvio. 780 páginas. E eu recomendo ler este livro, que é considerada a principal obra de Essa de Queiroz. Fez agora 130 anos que este livro foi publicado, 131, foi no ano passado, foi em 1888, foi publicado em Lisboa, e é considerada, portanto, a obra máxima de Essa de Queiroz e, consequentemente, o maior romance português, um dos maiores da lusofonia, e é também considerada a joia, a obra-prima, não é? A joia do realismo português. É um livro em estilo de novela, muito típica do século XIX, do realismo do século XIX. Se eu contar os meandros, vou dar spoiler, o que para muitas pessoas é realmente irritante, porque aqui no realismo dar spoiler é realmente quase matar o livro, ao contrário dos livros modernos, em que o enredo muitas vezes é totalmente redundante e não interessa o que é que acontece na trama, digamos assim. Interessa é a atmosfera que o escritor cria. Aliás, como eu falei no podcast passado em relação a Kafka, mas realmente em relação a Essa de Queiroz, o enredo conta, o enredo é importante, porque o Essa de Queiroz vem de uma corrente literária e de uma época em que realmente isso contava, isso era importante e adicionava algo ao livro e à história. Vou tentar não dar spoiler e tentar apenas aguçar a vossa vontade em ler este livro, que é magistral, quer do seu tamanho, quer da sua qualidade. Esta história fala da família Maia, como é óbvio, os Maias, de 3 gerações dos Maias, com o foco em Carlos da Maia e no seu romance com Maria Eduarda. Este livro tem várias camadas, é uma análise social e histórica à Lisboa dos finais do século XIX, é uma crítica feroz ao romantismo decadente. Não faças barulho. É uma crítica ao romantismo decadente e burguês que se vivia em Lisboa, e é o marco, isto é o marco da transição do romantismo para o realismo. Portanto, Essa de Queiroz faz uma análise microscópica
da sociedade portuguesa da altura, nomeadamente a classe burguesa, a classe aristocrata, e dentro dessa análise e dessa observação minuciosa de Eça de Queiroz, nasce uma escrita brilhante, de um sarcasmo, de uma ironia, de uma robustez de mármore, uma escrita límpida, uma escrita muito arguta, e que realmente o torna um escritor excepcional. E, como eu disse, este livro tem várias camadas de interpretação. É uma crítica social, é uma espécie quase de uma fotografia da Lisboa do século XIX e de como Lisboa havia, como Lisboa era realmente o centro de Portugal. Havia um centralismo brutal de Portugal em relação a Lisboa, etc. Bem, é um livro excepcional. Eu estou a tentar não dar spoiler, porque, como eu vos disse, por ser um clássico, por ser um livro antigo, o enredo, a estrutura do enredo, aquilo que vai acontecer, a ação dos personagens é fundamental para descodificar o livro. Portanto, eu não queria dar spoiler. Aquilo que eu mais gostei neste livro foram os diálogos. Os diálogos são de uma riqueza quase imbatível. Parece mesmo, aquilo que eu costumo dizer é que parece que os diálogos de Eça de Queiroz foram diálogos que ele foi buscar em conversas antigas com os outros amigos dele ou com a família, porque parecem reais. Estas personagens parecem reais mesmo. O Carlos da Maia parece real, o Afonso da Maia parece real, o Cohen, o João da Ega. É inacreditável. Ele baseou-se realmente em pessoas que conheceu, mas os diálogos em si, ele inventou aqueles diálogos. É impressionante. Quase que parece que ele, cada vez que ia falar num café ou num boteco ou num restaurante, eles falavam e ele escrevia, assentava aquilo que eles falavam para depois pôr no livro. Obviamente que isso não aconteceu, porque seria impossível de fazê-lo, não é? É inacreditável os diálogos que existem nos Maias de Eça de Queiroz. É curioso que este livro, no Brasil, não tenha ainda grande impacto. E curiosamente o que tem impacto no Brasil de Eça de Queiroz é o Primo Basílio. Todo mundo no Brasil, pelo menos as pessoas que estão aqui, que gostam de literatura, conhecem o Primo Basílio. Conhecem também o Crime do Padre Amaro, mas possivelmente nunca ouviram falar dos Maias, ou então só ouviram falar dos Maias de um modo superficial, ou para comparar aos livros de Machado de Assis, porque Machado de Assis e Eça de Queiroz são contemporâneos. Então há muito essa comparação entre quem era melhor, Machado de Assis ou Eça de Queiroz. O que é certo é que eles já se conheciam e admiravam-se mutuamente. E a arte é isso mesmo. A arte não é competição. Como tal, há espaço para os génios coabitarem, não é? Isto não é uma competição. Não é por eu ler Machado de Assis que não vou ler Eça de Queiroz. Não é por eu achar Machado de Assis um gênio que não vou também achar o Eça de Queiroz um gênio. Há espaço para eles. E quem é que beneficia? Nós, leitores. É muito melhor termos Eça de Queiroz e Machado de Assis do que só termos Eça de Queiroz ou só termos Machado de Assis. É muito melhor, não é? Eu também acho que sim. Portanto, eu queria muito mais falar sobre o livro, mas eu não quero dar spoiler, porque realmente se eu falar vai realmente dar spoiler. Estes são os dados, portanto, essenciais. É uma crítica ao romantismo burguês que existia em Lisboa, aquele excesso de sentimentalismo brega, aquela coisa idílica e pouco concreta, pouco realista. É uma crítica a essa Lisboa e a essa classe burguesa que está muito mais assente no Primo Basílio, que aí é
uma crítica bem direcionada à classe média burguesa, e é basicamente uma forma de dizer que quem é excessivamente romântico, nessa perspectiva de ser um idílico, um utópico, normalmente se ferra. E como tal, ser o oposto disso poderá ser menos prejudicial para a pessoa do que ser realmente um ultra romântico, super idílico, que vai em busca de uma paixão ardente, que consome. Tem que ler o livro. Bem, estamos aqui com meia hora de podcast. Hoje eu penso que vou ficar por aqui para ver como é que vou editar isto, como é que isto tudo se vai processar. Muito obrigado às pessoas que desde o início me apoiam. Muito obrigado mesmo. Eu vou com certeza voltar daqui a 15 dias. Acho que ficou assim estabelecido para não vos estar a massacrar com conteúdo. Vou voltar então daqui a 15 dias. Leiam muito e já sabem, acima de tudo, não percam tempo com pessoas estúpidas. Um grande abraço e um grande beijinho do vosso Pedro Henriques Vicente.